Olá, muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um webinar do ciclo de webinars. Desta vez não vamos ter apresentações, vamos ter antes disso uma conversa de certeza que será muito agradável, porque a minha convidada é muito agradável. Quem teve a oportunidade de chegar mais cedo, o que teve a oportunidade de ver foi a preparação de um evento presencial no I do ano de 2019, que já parece tão longínquo, e depois viu a preparação de um evento em formato digital no Natal de 2020. Sabemos que quem vai estar hoje connosco, ainda que nós não vejamos o vosso rosto, vão ser estudantes, professores, pessoas relacionadas com os eventos, mas que estão aqui também para beber um bocadinho daquilo que alguém com a experiência de terreno e de escola que a minha convidada tem vos vai transmitir. Hoje e nesta hora já não serei eu como nas outras sessões, que serei o centro das atenções, mas sim a pessoa que vos vou apresentar. Cláudia Lopes já foi tudo um pouco, já foi produtora de televisão, ou trabalhou na produção da televisão, gosta imenso de andar de bicicleta, adora Lisboa, deve conhecer as 7 colinas, que eu não sei quais são, apesar de ser lisboeta, mas já estou cá há 20 anos. É professora na ESTE, é organizadora de eventos e de bons eventos, tal como muitas outras agências, mas a Cláudia tem também uma graciosidade na produção dos seus eventos e é a minha convidada de hoje para nos falar de duas vertentes que são muito importantes, de quem de facto está no terreno, e eu já vi muitos estudantes da Cláudia a visitar os eventos, mas também como docente na área dos eventos e que pode aqui trazer uma leitura muito conhecedora daquilo que é o presente e pode vir a ser o futuro. E sem mais delongas, nós não temos propriamente um palco de charã, mas vou chamar a Cláudia. Olá, Cláudia. Olá, Nuno. Boa tarde, bem-vinda. Não será Obrigada. a nossa primeira conversa nem a última, mas é a conversa que tem, assim, um tcharam mais brutal. Olha para o teu oráculo. Tens... É verdade, é verdade. Esta coisa dos eventos digitais tem esta vantagem. Cláudia, bem-vinda. Tens aqui uma audiência, tens aqui professores, tens aqui alunos, tens aqui, eu gostava de aproveitar o teu conhecimento do mercado. Nós temos alguns tópicos preparados, mas eu quase me atropelo. Mas vamos pegar na parte docente. Como é que é dar aulas à distância para alunos que, quando começaram a fazer o seu curso, disseram: eu quero ir para eventos porque eu gosto do barulho das pessoas e gosto de estar com pessoas? Como é que isso é? Quer dizer, eles entraram para, para, para o ensino superior, vamos fazer eventos inesquecíveis, vamos pôr toda a gente unida e agora estamos todos à distância. E como é que é dar aulas para, como é que é motivar e motivar-se a ti e eles, né, nestas circunstâncias? É verdade, olha, antes de mais, Nuno, obrigada por mais um convite. Isto é sempre uma conversa entre amigos, nós falamos quase numa base diária, desde há muitos anos que nos conhecemos. Também nos conhecemos assim num formato digital, não é? Através É verdade, de redes sociais, e foi muito engraçado, através do LinkedIn, que é verdade. chegaste até mim, já foi há alguns anos. E de facto, se há fornecedor, parceiro, amigo com quem eu tenho falado muito nesta fase, de facto tem sido contigo. Nós temos trocado uma série de impressões do que é que achávamos, não é? Quando ainda fazíamos aqui algum exercício de futurologia, de como é que ia ficar este nosso setor, que de repente já passou um ano, não é? Mas lembro-me precisamente, se calhar há um ano ou um bocadinho mais, estávamos a falar, se calhar em janeiro de 2020, dizíamos: uau, este ano não vamos ter mãos a medir. E passado 2 ou 3 meses, o que é que vai ser de nós? E de facto temos estado sempre em contacto um com o outro, acho que vamos sempre debatendo, e isto é muito importante nesta fase digital, que as pessoas estão menos próximas, que possam ir trocando impressões. Isto de facto dos aspectos mais positivos que eu tenho a realçar desta fase. Eu consigo dizer sempre que não sei que coisas boas é que nós vamos retirar disto, mas a verdade é que o setor está cada vez mais unido e isso é muito importante. A nível das aulas, de facto, eu tenho aqui duas partes do meu coração, não é? Que se dividem, uma aqui da parte da organização de eventos e outra aqui da parte de ensino superior. A verdade é que tem sido um desafio tremendo. Não só porque é importante motivar, é importante motivar os alunos que nos chegaram, porque o que querem é organizar eventos, eles querem terreno, os alunos vêm com uma sede desmesurada de terreno, de organizar, de produção, de perceber como é que se faz.
e, portanto, o que querem, e por eles tenho a certeza absoluta que por todas as unidades curriculares eles estavam disponíveis para organizar eventos. Portanto, os alunos quando nos chegam, não nos chegam segmentados, portanto os eventos que eles querem fazer são todos, não é o evento corporativo, não é o festival, obviamente quanto maior, melhor, muitos deles porque têm uma experiência enquanto visitantes, enquanto festivaleiros e portanto têm essa perspectiva e o que querem é, eu quero organizar isto, eu quero estar por trás disto. E isto é muito interessante perceber da perspectiva dos alunos. Eu tenho esta sorte, há já 7 anos letivos que estou no ensino superior, sou uma privilegiada na Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Estoril, que trago aqui com grande orgulho também este crachá no peito, não é? Também foi a escola que me formou. E, portanto, é muito interessante perceber que os alunos chegam com expectativas em alta e, apesar de nesta fase, isto já começou no semestre, ou melhor, este turbilhão, não é, de emoções e de como é que nós nos vamos adaptar, isto já vamos entrar no 3º semestre assim, porque a verdade é que o 2º semestre do ano passado também já apanhou esta fase meio à distância, e a verdade é que nós tivemos que nos adaptar muito depressa. E o que nós não nos podemos esquecer é que estes cursos superiores, ou mesmo cursos profissionais, quando foram desenhados para uma lógica e uma dinâmica presencial, não foram pensados para esta dinâmica online. O que significa que todo o corpo docente que existe tem toda a estrutura das suas unidades curriculares pensadas para avaliações presenciais, aulas presenciais, dinâmicas de grupo presenciais e, portanto, de repente, bora lá passar isto para o digital. E isto não é assim tão fácil. Porque, de facto, nós, enquanto docentes, precisamos de ver os nossos alunos, precisamos de os sentir, precisamos de perceber pela carinha deles se eles estão a entender alguma coisa do que nós estamos a dizer ou não. E a verdade é que isto aqui atrás dos quadradinhos do Zoom é muito complicado, não é nada fácil. Há pouco falávamos em pré-conversa que nós, enquanto organizadores de eventos, porque eu aqui tenho estes dois lados Sim. do coração, não é? Eu não consigo nunca desligar um lado do outro. E a verdade é que, apesar de organizar eventos há muito mais tempo do que dou aulas, a verdade é que nestes últimos tempos eu sinto cada vez mais que a minha profissão eu consigo desempenhá-la com mais rigor, com mais... sinto-me melhor preparada desde que dou aulas, isso não há dúvida nenhuma, porque tenho um constante... eu estou sempre a pôr em prática aquilo que falo na teoria. E isso eu acho que os alunos e aqueles que já lá vão algumas centenas de alunos que já passaram por mim, tanto na licenciatura como no mestrado, eu acho que vão sentindo isso e eu tento sempre de alguma forma, inclusivamente, e tu falavas e bem, que em alguns eventos, pelo menos aqueles em que eu consigo de alguma forma incorporar, a verdade é que os nossos eventos da MUD têm sempre um lado formativo. É tipo uma espécie quase de hospital universitário, né? Neste caso é uma agência em que de alguma forma eu tento sempre levar os alunos, não consigo obviamente levá-los no momento em que o evento está a decorrer, não é? Seja no evento presencial, quando está a decorrer com o público efetivo e com o cliente presencial, nem quando estamos nas gravações, porque exige 100% da minha atenção, portanto não posso estar com a atenção dividida, mas muitas vezes nas montagens, e também sou sincera, não acho que os alunos, é o que mais gostam, é de ir às montagens e perceber como é que aquilo tudo se está a construir. E é muito giro quando no fim das visitas, às vezes eu reservo mesmo, aliás, nos meus guiões de bordo, que tu conheces bem, existe sempre espaços dedicados às visitas dos alunos, portanto, todos os intervenientes, todo o staff, o cliente, inclusivamente, está a par e sabe que vai ter visitas de alunos. Eles, quando acabam de fazer estas visitas, têm sempre um brilho no olho e dizem, é isto que eu quero fazer para o resto da vida. E quando isto acontece, é sinal é sinal que eu estou a fazer um bom trabalho, eu fico contente por isso. Mas tem sido um caminho de pedras. E agora, fazendo a pergunta mais cinzenta, quando tu lhe mostras os bastidores do evento digital, porque já lhes mostraste os bastidores do evento digital, e estas pessoas que vão ser os organizadores dos eventos do futuro, não esqueçamos, aliás, eles neste momento estão a atravessar uma fase que os vai moldar a eles da mesma maneira que tu atravessaste uma fase que te moldou a ti para seres profissional. Como é que tu achas que eles vão ver os eventos do futuro
Como é que tu achas que eles também estão a encarar ter que se preparar para conteúdos que não estavam, ou seja, conteúdos que não estavam vocacionados sequer, porque a parte do digital é outra estrada, não é? E como é que acreditas que vai ser o organizador de eventos do futuro? Porque as pessoas com quem tu estás a ter, com que os outros professores estão a ter, são o segmento do futuro. São segmento do futuro. E eu, quando falo para as minhas turmas e quando estou a partilhar com eles aquilo que sei, e tento sempre partilhar aquilo que sei e o que são as boas práticas do mercado. Porque acho que parte muito do nosso ensinamento passar estas boas práticas, porque queremos que também os profissionais do futuro sejam bons profissionais. E o que eu sinto, há aqui vários parênteses que eu gostava de fazer. Um deles é que não há especialistas em organização de eventos digitais. Portanto, nós dizermos de alguma forma, eu já faço isto há um ano, sou especialista, não é verdade. Não há especialista, nós estamos todos a aprender. E por isso é que esta união no setor dos eventos tem sido tão importante. Portanto, nós temos em lógica fechada ou aberta, temos feito várias conversas com pessoas que até há bem pouco tempo e vão continuar a ser agências concorrentes da Mood, como é óbvio, mas o tom da conversa tem sido um tom cooperativo, ou seja, um tom de comunidade. O que é que nós temos que fazer para que o nosso setor continue a brilhar e continue a crescer e a mostrar-nos o quão representativo é o nosso setor. E, portanto, primeiro o que temos que admitir com humildade é que não há especialistas em eventos digitais. Estamos todos a aprender e, portanto, é importante também passarmos isso aos nossos alunos, aos profissionais, a esta new gen, não é? Esta nova geração que aí vem. Portanto, não somos especialistas e por isso é que eu tento sempre, de alguma forma, junto às minhas turmas, também perceber e ter este pulsar e perceber o que é que eles também, como é que eles anteveem o futuro. Porque é importante ouvi-los. Aliás, há uma coisa, Nuno, muito interessante que eu tenho vindo a reparar sempre que faço várias, tanto nas aulas, e hoje em dia existe aqui uma lógica muito engraçada que é, para além das aulas, há um sem fim de tutorias. Eu acho que nunca dei tantas tutorias como dou hoje em dia, porque falta aqueles 5 ou 10 minutos no fim das aulas, em que os alunos perguntavam, professora, posso só ficar a conversar consigo um pouquinho aqui no fim da aula? Portanto, como não há isso, e há uns que pedem no Zoom, de facto, só que as aulas são umas atrás das outras, eles não conseguem, enfim, entretanto, uns têm que jantar no meio, têm que ir à casa de banho, as coisas normais, não é? E, portanto, falta, de facto, estes tempos para podermos debater ideias e, portanto, eu tenho tido tutorias diárias com grupos, aliás, com alunos que já nem sequer são meus alunos, mas que mesmo assim pedem para podermos conversar, para podermos debater ideias. Isso é um ótimo sinal, é sinal que eles estão preocupados com o que vem pela frente. Agora, também te partilho contigo, esta nova geração não vê tantos problemas como nós vemos. Eles estão com a cabeça e com a vivência muito fresca e, portanto, aquilo que eles estão a ver pelo futuro é, ok, com o que eu tenho agora, o que é que eu posso fazer? Nós, de alguma forma, temos alguns vícios do passado e também é por isso que somos profissionais há mais anos, não é? E, portanto, é normal que o tenhamos e saudável, mas o que não é saudável é achar que nós não temos que ouvir os mais novos só porque são mais novos. E isso eu sou completamente contra. Eu adoro este lado, passa a expressão, é um lado meio de vampiro, não é? Que é ir beber este sangue fresco, mas de um lado positivo, para tentar beber e incorporar. Não é? É porque é fundamental isto, porque se nós achamos sempre, do alto da nossa experiência, que não temos nada a aprender com os mais novos, bom, tu conheces-me, sabes como é que eu sou, a nível da estrutura da minha empresa, quanto mais novos melhor, porque eu acho que é aí que nós vamos buscar, ou seja, esta mistura da malta mais nova com a malta que já anda cá há mais tempo, e eu digo isto sempre, e ainda não tenho 40 anos, como sabes, mas a verdade é que há vícios, não é? Portanto, eu já ando nisto quase há 20 anos e, portanto, é normal que também já tenha os meus vícios e os vícios do presencial. Agora, esta nova geração não vê o futuro tão negro como o futuro tão negro para os eventos como nós vemos. Certo. Isso não vê. Eles veem, se calhar, uns de eventos de uma forma diferente, não é? Bem, e o que eu tento... mais híbridos, se calhar.
Totalmente, eu acho que aquilo que, e eles perguntam muitas vezes nestas conversas que vamos tendo e de debater grupos porque como a Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Estoril tem uma lógica de ensino superior politécnico, existe uma componente prática muito intensa e, portanto, os alunos são sempre convidados a fazer projetos e forma de cruzar projetos com várias unidades curriculares, portanto, eles sentem que tudo está integrado, não existe um trabalho isolado para aquela disciplina e depois para a outra, não, existe um trabalho que cobre várias unidades curriculares e, portanto, eles percebem que isto assim faz muito mais sentido e a verdade é que escusam de multiplicar trabalhos, enfim, só porque sim, não é? E, portanto, o que eu sinto é, eles estão, ainda ontem numa tutoria que dei a um grupo, eles falavam, professora, nós vamos querer fazer isto tudo no digital. O que é preciso? E estavam com uma ideia muito engraçada, que era, ou seja, porque achavam que nós conseguíamos passar, queriam fazer o evento todo em direto, e tu já falaste aqui de manhã e nas outras vezes que às vezes não é preciso fazer os eventos digitais em direto e nós já vamos começando a perceber, não é porque somos especialistas, é porque já cometemos alguns erros e portanto vamos começando, não é? Ou seja, quando o cliente chega até nós já conseguimos perceber se faz sentido propor-lhe um direto, se faz sentido propor um conteúdo gravado. E estes alunos chegaram até mim, obviamente, a dizer que queriam fazer tudo em direto, e eu, enfim, basicamente pus-me a pensar com eles, a ver se faz sentido, porque é que eles queriam fazer em direto? E, portanto, a lógica era quase um passado de diretos da zona A para a zona B para a zona C, uma coisa muito televisiva. Porque aquilo que eles estão acostumados a ver, atenção, isto é uma geração Netflix, é uma geração muito pouca TV, portanto é tudo muito Netflix, é tudo muito instantâneo, as redes sociais, é fácil. Acaba uma coisa, começa a outra, não é? Tal e qual. O telemóvel serve para tudo e, portanto, a ideia deles era ter câmaras de filmagens aí do lado do sítio A para o sítio B, para o sítio. Eu disse, pô, isto a certa altura parece diretos do telejornal. Mas atenção, estas pessoas que trabalham na televisão trabalham há 20 anos nisto, ou há 30 anos, ou há 100 anos. E, portanto, estão acostumados a uma dinâmica em termos de transmissão que não é ainda aquela onde vocês estão. Se bem que eu também sou apologista que quando nós estamos a estudar, e principalmente nesta área, é a altura para cometer alguns erros e perceber o que é que não estamos a fazer tão bem. Isto também não se pode, de alguma forma, também cortar a criatividade toda desta nova geração com os vícios dos mais antigos. E, portanto, isso eu tento sempre de alguma forma, ou seja, eu mostro-lhes sempre várias saídas e vou tentando apurar o que é que eles se sentem mais confortáveis. E a verdade é que, e isso eu sinto, quando eu falo em eventos digitais, não é para eles problema nenhum. Professora, mas nós fazemos desta maneira, nós coordenamos desta forma. E tenho a certeza que eles vão estar muito bem preparados para o futuro, mais até do que se calhar nós que já andamos cá há mais tempo, temos mais resistência ao que aí vem. Isso não tenho dúvida. Cláudia, queria aproveitar esta pausa para convidar as pessoas que nos estão a assistir para fazerem perguntas, porque eu esqueci-me de dizer ao início, isto é uma conversa que também gostaríamos que tivesse a participação de quem nos está a ver e ouvir, e de facto já tenho aqui alguns outros comentários, e vai haver um espaço para perguntas, portanto estejam à vontade, a Cláudia não leva a mal de vez em quando dar uma olhadela ao lado, para ver o que se está a passar noutra plataforma, porque nós estamos em duas plataformas e, portanto, queria aqui fazer esta observação, esta nota. Cláudia, as coisas, eu ainda não vi hoje os números, mas eles nas últimas semanas, felizmente, têm melhorado consistentemente, o que nos leva a crer que poderemos vir a ter, ainda que timidamente, no final do primeiro semestre, os primeiros eventos presenciais, exatamente. Acreditação, volta que estás perdoada. Vamos voltar às filas, please. Vamos voltar às filas, please. Exatamente. E no primeiro semestre poderemos vir a voltar a ter os primeiros eventos pequenos presenciais. Tinha duas perguntas de rajada, porque isto é como... Primeiro, vão ser só presenciais? E segundo, não sei se achas que os eventos de média e grande dimensão, 500, 1000 pessoas, corporativos, entenda-se, estamos a falar aqui de eventos corporativos, vão passar a ser híbridos, e o que é que nós, como setor, temos que fazer para garantir que um evento híbrido tem uma experiência consistente com quem lá está, presencialmente,
e com quem está digitalmente. Porque isto dos híbridos antigamente também já se fazia. Fazia-se um streaming, não era? Para uma página, a malta do digital via e, epá, entretém-te. Mas será a realidade? Ou seja, vamos voltar a esse híbrido tipo, quem é importante é quem cá está? Ou vamos ter que dar uma grande relevância também não só a quem está presente, presencialmente, ou quem está presente digitalmente? Como é que achas que as coisas se vão passar? Bom, primeiro de tudo, nestes primeiros eventos que se vão passar presenciais, os mais pequeninos, achas que o cliente vai pedir que seja também, que haja ali um mix, e depois nos eventos de média dimensão, o que é que achas que vai acontecer? E no caso de ser híbridos, que desafios é que temos pela frente? Olha, eu adorava ter respostas fechadíssimas para essas perguntas todas. Ninguém tem. Não tenho. Tenho dúvidas, não tenho certezas nenhumas sobre isso. Aliás, se eu acho que, ou seja, é meramente aquilo que me parece que pode vir a ser, mas lá está, vamos ver o que é que vai acontecer. Nós estamos sempre na esperança que possamos fazer eventos com pessoas, não é só a componente do palco estar presente, ou seja, temos os oradores presentes no estúdio, o que quer que seja. Nós queremos é ter pessoas a assistir, nós queremos ter plateia, mesmo que tenhamos que diminuir, e lá está, para cumprir regras, para garantir a segurança dos eventos, estamos cá nós. Nós, organizadores de eventos, fazemos isso desde sempre. Nenhum organizador de eventos quer que o seu evento seja conhecido porque aconteceu algo de mal. Portanto, nós já estamos acostumados a ter um controlo algo, enfim, apertadíssimo, não é? Para que não haja nada que corra mal. Agora, eu acho que há eventos que provavelmente, principalmente aqueles mais pequenos, vão funcionar muito bem digital. Neste formato, à distância, evita-se uma série de custos de deslocação, as pessoas têm que reservar na agenda 1 dia ou 2 dias e, portanto, isso acaba por ser mais fácil agendar pequenas reuniões, pequenas formações, e às vezes aqueles eventos só de 1 hora em que se vai falar sobre um tema, mesmo eventos internos. Agora, aqueles eventos grandes, eventos que envolvem networking, em que o que se quer é aumentar o sentido de pertença às marcas, ou que se quer fazer um lançamento e que é importante que a plateia veja, sinta, toque no que vai ser lançado, eu acho que esses têm que ser sempre presenciais. Agora, tu falaste aí numa situação que é muito importante, que são os eventos híbridos, e que se tem visto muitas pessoas do setor a dizer que isto agora vai ser tudo eventos híbridos. Pois é, só que os eventos híbridos agora já não são como antigamente. Porque eventos com streaming nós já os fazíamos. Só que a atenção que era dada, aliás, a quem estava a assistir ao streaming era garantir só que estavam a ver bem, portanto, que é o frame, não é? Ou seja, o que estava a aparecer na imagem estava bem, não estava desenquadrada, mas não interessava nada se estivéssemos ali em streaming durante 8 horas. Sabemos hoje em dia que eventos digitais não podem demorar 8 horas, porque nós perdemos a plateia por isso simplesmente faz logout, ou faz desligar o computador. E, portanto, a verdade é que vamos perder essas pessoas. E eu também acho que antigamente, ou há uns anos atrás, quando fazíamos os streamings, as métricas que se retiravam no fim dos eventos era só perceber quem é que entrou, não havia tanto esta preocupação em perceber quanto tempo é que a pessoa esteve ligada, se a pessoa fez ou não fez download de alguns materiais que fôssemos partilhando, não é? Durante os eventos. E, portanto, hoje em dia, nós passamos a olhar para os eventos que têm uma plateia a assistir virtualmente, não é? Digitalmente, de uma forma completamente diferente. E mesmo, para além disso, se nós pensarmos, portanto, um tema é o tema da duração, não pode ser igual. Portanto, ou quem assiste digitalmente tem acesso a um formato mais tipo shot de informação, não é? Recebe a informação só daquilo que é necessário. E aí o desafio é grande percebermos como é que vamos ajustar toda a parte logística e de programa da agenda do evento. E depois já existe uma preocupação, e ainda bem, vamos perceber como é que vamos lidar, principalmente em termos de orçamento disponível do futuro para isto, que é como é que, ou seja, o que é que se vai levar de experiência para quem está em casa. Quando as pessoas estão a fazer um almoço no presencial, também se vão entregar as My Food Boxes na casa das pessoas? Bom, se isso acontecer, vamos aqui ter um
um acréscimo de orçamento brutal. E eu acho que quando nós antigamente pensávamos em, ok, vamos fazer um evento presencial para 400 pessoas e no streaming estão a assistir 2.000, aquelas 2.000 não representavam um custo por ir além, não é? E hoje em dia já temos que ter mais cautela com isso, porque já existe eu acho, e confesso, e sou sincera, acho que a experiência nunca é a mesma, não é? A experiência é vivida de forma diferente, com prós e contras dos dois lados, mas em termos de investimento, se quiser de alguma forma transportar para a casa ou o trabalho, ou onde é que porque as pessoas podem assistir de streaming a partir de Macau, não é? A certa altura é perceber se vão também uma caixa de coffee break para Macau. A certa altura a caixa custa 10 euros e a entrega custa 300 ou 400. E portanto isso são desafios. Eu não tenho respostas para isso. Eu acho que ainda temos que passar por isso e perceber o que é que os clientes nos vão pedir, porque a verdade o cliente está agora mais exigente. Também sou da opinião, quando começarmos a fazer os eventos presenciais, eu acho que é um setor que de facto agora está em absoluto coma, em cuidados intensivos, absolutamente, mas quando abrir-se as portas, acho que vai passar diretamente dos cuidados intensivos para uma alta, não é? Não vai ter que passar pela enfermaria, porque as pessoas, o ser humano precisa de eventos, e nós sabemos que as marcas e as empresas, e aqui em particular nos eventos corporativos, precisam de se relacionar uns com os outros, isso não há dúvida nenhuma, mas tenho muita esperança nestes eventos piloto que estão previstos acontecer brevemente. Em abril, creio vamos ver. Sim, vamos ver o que é que lá resulta e que seja o início de uma abertura de portas para nós começarmos a fazer eventos também. Olha, Cláudia, eu tenho aqui pela primeira vez em muitos webinars uma pergunta que eu acho que é muito pertinente, mas é a primeira vez que a formulam. Já agora, para os outros participantes que não a veem, ela foi feita em privado. É feito por uma pessoa que tem deficiência auditiva. E ela diz, ok, e como é que nós vamos, porque uma coisa é no evento presencial a gestão de pessoas com acessibilidades, com necessidades em termos de acessibilidades, como é que nós vamos garantir, e ela aqui até faz, e eu vou citar, porque de facto a pergunta é a primeira vez que participo neste webinar, extremamente interessante, e gostava de saber qual era o ponto de vista relativamente à acessibilidade, para que as pessoas com deficiência possam igualmente estar envolvidas, e até que ponto falam sobre acessibilidade em todas as esferas sociais nas universidades e nas salas de aula. Já agora ela estava ainda na fase da parte das salas de aula e será que a sociedade portuguesa está ciente desta necessidade? E se calhar eu aproveito esta pergunta para dizer não apenas nas aulas, mas também como é que são os eventos depois, porque se nós vamos ter eventos híbridos preocupados com as pessoas que estão na audiência a assistir, como é que nós também depois podemos gerir? Nomeadamente essa preocupação normalmente há com as instituições públicas, mas se calhar nós vamos ter que, da mesma maneira como já pedíamos catering para os vegetarianos e para os intolerantes não sei o quê, perceber se a pessoa tem necessidades de ter algum tipo de conteúdo ou de termos algum tipo de conteúdo que lhe tínhamos que transmitir de outra forma que não a que estamos a transmitir habitualmente. Isto faz sentido já começarmos a equacionar isto, ou seja, parece assim já, e é de facto, já agora, Alice, muito obrigado pela questão, é a primeira vez que a formula, mas de facto a gente esquece disso, não é? Um evento digital... Olha, não nos esquecemos, felizmente não nos esquecemos, nos fóruns que temos falado do setor dos eventos, temos falado nisso, inclusivamente eu até sou das pessoas que falo muitas vezes nas pessoas que não têm o mesmo acesso visual e auditivo, porque nós nos eventos já temos uma preocupação a nível de pessoas com alguma limitação motora, não é? Portanto, como é que vão saber se há elevadores, não há elevadores, etc. Portanto, isto é um alargar aqui de espectro para nós temos que chegar a toda a gente. Isso significa que, eu não sei, não tenho respostas para tudo, mas é algo que é importante também referir, que está em cima da mesa, é algo que se fala, este tema de pessoas com dificuldades auditivas já se falou, e portanto provavelmente temos que, à semelhança de todas as comunicações que existem do governo, portanto também temos que ter alguns intérpretes que o façam, não é? De maneira a que chegue a estas pessoas que não nos conseguem ouvir. Agora, não sei, Nuno, se passa por perguntar ativamente nos formulários de inscrição ou seja, nós temos que conhecer melhor o nosso público, claro. Não é?
Claro. Porque da mesma maneira que quando nós, e deste um exemplo claríssimo, que é, da mesma maneira quando nós temos o catering, também fazemos que, se calhar hoje em dia, já sabemos de antemão que temos que ter algumas soluções que sejam vegetarianas, não é? Isso, porque cada vez há mais... E mesmo intolerâncias. Exatamente, portanto já tem que haver, já existe a priori um pedido nosso às empresas de catering para que existam alternativas, não é? Mas às vezes existem limites, ou seja, algumas intolerâncias, ou não, às vezes não tem que ser intolerâncias, portanto se nós falarmos em refeições kosher ou algumas, não são intolerâncias, têm a ver com a sua, ou seja, com a sua cultura e esses nós precisamos de ajuda, não é? Precisamos de conhecer o nosso público para perceber como é que nós chegamos até lá. Portanto, e aqui o digital e aqui as aulas é a mesma coisa. Aliás, eu vou dar um exemplo muito claro e como não se soube resolver, teve que se optar pelo modelo online. Quando nós começámos o semestre, não agora este segundo semestre, foi no primeiro semestre, portanto em setembro, na Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Estoril, todas as turmas têm línguas, várias línguas. E portanto é normal, espanhol, francês, alemão, etc. E no início, como nós dávamos aulas presencialmente com máscara, os alunos, quando estavam a ter aulas de línguas, de espanhol, de francês, de italiano, de alemão, não conseguiam perceber. E, portanto, aquilo que eles, ou seja, quem estava em casa a assistir através do Zoom não conseguia ouvir nada, e como nós não temos toda a parte de leitura nos lábios, não é? Não estavam a conseguir, ou seja, as línguas foram as primeiras unidades curriculares a passarem para um formato 100% online, porque o professor dá aula sem máscara, não é? E, portanto, consegue explicar e dizer melhor, ou seja, e dar aula nos diferentes idiomas. Portanto, o que vai acontecer é que tem que haver uma preocupação muito grande e temos que ouvir muito, provavelmente, isso eu não tenho dúvida, nós temos que ouvir cada vez mais as associações e perceber, porque nós não sabemos tudo. Nós não fazemos ideia quais é que são as melhores práticas tendo em conta o público. E, portanto, nós temos que reunir, o setor tem que sentar à mesma mesa e conversar e perceber, ok, como é que nós conseguimos adaptar os nossos eventos a um público cada vez mais alargado. Portanto, esta pergunta da Alice, que eu só posso agradecer, faz todo sentido e é também importante tranquilizar que é algo que nós já estamos a falar, porque este já é um tema que também já veio para cima da mesa, claro que sim. A Alice, entretanto, agradece a resposta. Ela tem um comentário que, de facto, considera que, em termos nacionais, em termos de Portugal ainda não está nesse patamar ou está consciente, mas ele se calhar não está a falar na área dos eventos, está a falar como um todo. Que eu acredito, obviamente, que não estamos ainda conscientes desta ou no entendimento dela não estamos ainda a fazer tudo para obviar este problema, que eu acredito perfeitamente, porque são situações bem complicadas, algumas delas que infelizmente já nos deveríamos ter apercebido há mais tempo, mas que estão a ser levantadas agora. O acesso deve ser igual para todos, os eventos têm que ser inclusivos, ponto final. Cláudia, voltando ao papel de professora, isto de ter, nesta parte, obviamente com os currículos, eu acho que tu já foste falando um bocadinho sobre isso, não só os alunos vinham preparados para ter um conjunto de conteúdos e ser uns profissionais a fazer determinadas tarefas, mas os próprios professores, não apenas pela sua apetência para o digital, mas na sua preparação dos currículos, como é que isto joga? Se achas que já os currículos já estão preparados para absorver estas novas linhas de conhecimento, se achas que os organizadores de eventos, aquilo que têm até agora nos currículos das escolas é suficiente para se prepararem para o futuro, ou se acreditas que há aqui uma oportunidade, responsabilidade e quase até obrigatoriedade de ter novas cadeiras, novos conteúdos relacionados com esta componente digital, porque um organizador de eventos, tu até tens cadeiras relacionadas com logística, não é? E até tens tecnologia já, mas tens logística. E agora, Cláudia, e agora o que é que nós vamos precisar de preparar as pessoas? Vamos continuar na mesma e dizer, ok, vamos confiar nos fornecedores e eles tratam disso, porque também ninguém pede que eles saibam cozinhar, não é? Por causa do catering. Ou, de facto, vamos ter que parar, refletir e ver que, de facto, estas questões de lidar com audiências remotas, digitais, merecem ter novos conteúdos para ter organizadores de eventos mais preparados.
A tua pergunta foi se eu acho que tem que ser. Claro, é uma pergunta evidente de resposta positiva. Se já está feito, não. E é importante fazer. Ou seja, os conteúdos, eu acho que tem a ver com, primeiro, a avalanche do que é que, dizemos, de informação que teve que se adaptar até agora. Agora, os conteúdos programáticos, que é assim que se chamam, não é? Das várias unidades curriculares, têm que ter uma adaptação. Tem porque os organizadores de eventos do futuro têm que saber mais sobre tecnologia. Tu disseste bem, nas minhas 2 unidades curriculares, lá está, tanto na licenciatura como no mestrado, eu já falo sobre tecnologia, a importância da tecnologia. Mas a verdade é que foi só há 2 semestres que eu comecei a falar nos eventos digitais. Não é? E se bem te recordas, e falámos na altura sobre isso, para que eu pudesse construir, e aumentei, ou seja, a informação que eu passo aos alunos, e ou seja, eu não tenho conteúdos que sejam iguais todos os semestres, mudam sempre, porque eu estou sempre a acrescentar informação, ou a retirar informação que acho que já é obsoleta, já não faz sentido. E, portanto, os conteúdos programáticos também não são estanques, como é óbvio, mas tem que, de alguma forma, tem que ser mais visível que também o ensino se está a preparar para os eventos do futuro e que os profissionais, ou seja, os professores, os docentes, também eles têm que ir buscar, porque a verdade é que aqui nós temos que dar tempo para 2 coisas. Os profissionais do setor dos eventos ainda não tiveram tempo para se formar, e é importante haver aqui uma formação mais focada neste mundo digital, e portanto porque isto aconteceu tudo no último ano, e entretanto é importante que se formem, que saibam o que é que estão a fazer, e depois então alargar também esta formação a alguns docentes que partilham com os alunos. Portanto, os conteúdos programáticos vão ter que sofrer uma remodelação, porque passámos a ter mais uma forma, passámos a olhar para os eventos de outra forma, complementar, não é? Neste caso não mudou totalmente, mas temos que acrescentar, se calhar, mais este capítulo, mais este tópico aqui nos nossos conteúdos. Voltando um pouco atrás, quando falávamos que eu nas minhas disciplinas já falo sobre a tecnologia, mas falava na tecnologia numa perspectiva completamente presencial, não é? Hoje em dia não, hoje em dia quando falo na tecnologia é impossível não falar neste novo contexto dos eventos digitais. Mas olha que também não é só na tecnologia. Mesmo quando eu falo, e uma das minhas disciplinas tem a ver aqui de facto com a logística dos eventos, também falo na logística que está agora associada a outras áreas, à segurança, ao catering, à escolha dos venues, porque agora também são diferentes, não é? E, portanto, a verdade é que isto vai ter tudo, provavelmente numa fase, e com certeza quando começarem a existir as reuniões com os vários responsáveis de curso, eu também estarei lá para pôr o braço no ar e dizer vamos ter que mudar isto vai ter que sofrer aqui uma alteração, porque entretanto estamos noutra era, mas também quero acreditar que os meus colegas docentes também da área de eventos, norte a sul do país e ilhas, também já começam de alguma forma a introduzir este tema e a importância deste tema para os nossos futuros organizadores de eventos. Cláudia, obviamente que isto, eu gosto sempre de pegar em algumas coisas e depois tu dizes tantas, eu até às vezes me atropelo, não tenho aqui um caderno para escrever porque de facto, não és desculpa, eu é que diz aí tantas coisas, eu gostava de pegar aí num ponto. Tu falaste num ponto de que o próprio segmento, os profissionais que estão no setor, as agências que estão no setor, os atores do setor, afirmaste que não tiveram formação, não estão a ter formação sobre esta componente. Eu queria fazer uma pergunta, desculpa ser difícil, podes sempre dizer, mesmo que os advogados dizem, podes sempre dizer que só respondo com a presença do meu advogado, porquê que isso ainda não aconteceu no teu entender? Ou seja, porquê que se sente que o setor já passou quase um ano, aliás, do primeiros casos passou um ano, e porquê que se sente que o setor ainda não teve alguma formação e que ainda estamos às vezes navegar à vista. A navegar à vista em alguns pontos, às vezes até nos eventos mais de entrada, não estou a falar naqueles dos tops, porque esses
que são projetos dedicados, são dezenas ou centenas de pessoas e isso, mas naqueles de entrada às vezes ainda há questões e há situações que se põem em cima da mesa que passado um ano, porque é que ainda existem? Ou seja, porque é que há essa lacuna? O que é que achas que podia ser feito, porque também és professora, para que o próprio segmento, e quem é que deve ser formado e que tipo de conteúdos e quem é que poderia dar esse tipo de formação? Eu sei que isto é uma pergunta terrível de se fazer, mas és professora, por isso. E não tenho resposta para ela assim de branco e preto. Há muitos tons entre o branco e o preto. Claro. O que eu acho de uma primeira análise é verdade, já passou um ano, mas no que diz respeito à formação, ainda só passou um ano. E a verdade é que isto faz, eu acho que tem a ver aqui com, vamos lá ver se isto passa em 2 semanas, não é? Que foi assim que nós nos confinámos na primeira vez. Vamos lá ver se isto passa. Isso vai por 15 dias. Claro que... Havia eventos que eram adiados para maio, lembras-te em março? A gente vai passar isto para maio. Ou para abril, para o fim de abril, não é? E, portanto, às vezes nós estamos sempre a ver, deixa lá ver se isto passa, para ver se conseguimos voltar aos tempos, mas entretanto passou este tempo todo. E a verdade é que, eu tenho um membro da minha equipa que está a fazer uma pós-graduação em marketing digital e, portanto, na verdade está a respirar daquilo que se está a viver agora, não é? Portanto, está a aprender e a partilhar comigo sempre aquilo que também vai aprendendo e que é tão útil no que temos pela frente. Não é só porque estamos numa época de pandemia, portanto, é porque, de facto, são competências quase obrigatórias para quem trabalha nesta área. Agora, não houve tempo, não houve dinheiro, porque não podemos esquecer, porque estas formações, ainda há pouco tempo num grupo que temos de escola da faculdade, se falava na certificação do organizador de eventos digital. E a verdade é que parece ainda tudo muito teórico, ainda não há nada muito concreto, mas tem que existir e tem que se começar a perceber quais é que são os vários profissionais, os vários profissionais, de que áreas é que se podem juntar para daqui se fazer uma formação, porque da mesma maneira que, porque nós nesta fase somos mais produtores de TV, não é, do que organizadores de eventos. Eu costumo fazer aquela analogia entre o encenador de teatro e o produtor de cinema, não é? Nós somos mais encenadores de teatro, estamos mais habituados a encenar pessoas presencialmente, mas a verdade é que nem os produtores de TV sabem organizar bem os eventos e nem os eventos que sejam eles digitais, ainda assim, porque oferecem-nos uma das componentes, e os organizadores de eventos, os tradicionais, não é? Que hoje em dia já se pode dizer que são os eventos tradicionais, não sei se faz muito sentido, não é? Mas a verdade é que para os digitais há uma necessidade de começar a perceber o que é preciso. E depois também não nos devemos esquecer, nem todas as agências, infelizmente, tiveram a oportunidade ao longo deste ano de experienciar e de organizar eventos neste formato. E, portanto, é normal que, se calhar para muitas, estamos a falar de agências e de empresas no geral, não é? É tudo uma grande novidade e, portanto, como é que isto se faz, não é? Como é que nós saímos do Zoom para fazer algo num formato tipo webinar? E, portanto, é nosso papel também explicar quais é que são os melhores e lá está, eu quando digo nosso formato, não sou totalmente especialista nisto, já experimentei, já vimos o que é que funciona melhor, já vimos o que é que se calhar, ou seja, o risco é mais fácil de controlar, não é? E já podemos ir por aí, não tenho dúvida que quanto mais eventos vamos fazendo, e aí temos que os fazer e também temos que aprender com quem já faz. Não vale a pena achar que temos que ser nós a fazer tudo e não aprender com os outros, isso é logo um erro à partida. Portanto, se nós estivermos a aprender com aquilo que se está a fazer, e cruzar informação e ver de que forma é que nós conseguimos aprender uns com os outros, com certeza que os eventos também vão correr melhor. Agora, para formar pessoas efetivamente em eventos digitais, eu acho que vai ter que ser aqui uma mescla de vários saberes para que isto tudo faça sentido. E depois ver o que é que daquilo resulta. Mas, se calhar, daqui a 5 anos, se estivéssemos a ter esta conversa, já era completamente diferente. Certamente. Há aqui um ponto também que nós não falámos, que é os eventos digitais têm uma responsabilidade do ponto de vista do interesse do orador. Eu, nos últimos dias, falei um bocadinho sobre isso, tentei abordar um bocadinho sobre isso. Tu achas que os próprios oradores, as pessoas que produzem conteúdo para os eventos digitais, já fizeram essa passagem ou continuamos a assistir a muitos eventos digitais onde assistimos a um débito de informação, as pessoas querem fazer uma coisa numa hora e estão à espera que as pessoas sejam atentas? Já temos bons casos ou ainda notas, porque também estás no backstage, portanto,
também cheiras aquilo que tu que te achas, epá, isto vai ser fixe, a pessoa vai gostar, ou vai dizer assim, epá, não, este tipo não vai fazer uma coisa destas. Achas que também que havia já estamos com bons oradores, quando eu digo bons oradores é bons formatos de conteúdo, ou ainda estamos naquela onda do, epá, tenho uma coisa para apresentar numa hora, as pessoas têm é que me ouvir? Eu acho que neste formato digital isso ficou transparente como a água. Portanto, se nós assistíamos às vezes a oradores a falarem durante 1h30, a olhar para gráficos, que já sabia, só que a plateia pegava nos seus telefones e estava noutro mundo, não é? Porque, e eu sou sincera, não nisso aí, eu partilho isto com os meus alunos e pratico isto no meu dia-a-dia nos eventos desde sempre. Quem vai para cima de um palco falar, e aqui tu sabes que eu tenho mais experiência, obviamente, nos eventos corporativos, sim. Estas pessoas, quando estão em cima do palco, não são as mesmas pessoas quando estão nas empresas. Quando as pessoas vão para cima do palco, encarnam uma personagem. E, portanto, têm que ter um comportamento diferente do dia-a-dia quando estão nos corredores, porque elas estão a interpretar uma personagem, porque é quem vai falar da economia, ou porque vai falar dos recursos humanos da empresa, ou porque vão falar de qual é que é a nova estratégia de marketing, e, portanto, tudo aquilo tem que ter um lado cénico. Aquilo tem que ter, ou seja, aquele momento que deve ser, e isto é sempre, é comum para tudo, tem que ser o mais curto possível e com mais sumo, ou seja, não pode ser um sumo diluído, tem que ser um néctar puro e duro. Para quê? Para chamar a atenção das pessoas, porque de facto estar durante 1 hora a falar, e isto é igual no presencial, no digital nota-se muito. Não é? Porque a certa altura, já porque não custa nada sair da sessão, não é? E mesmo que não saiam, fecham a câmara, muitos deles não precisam de estar com a câmara ligada, porque estão em regime de webinar, minimizam a janela e vão fazer outras coisas, não é? E a verdade é que a informação não passou. Agora, eu acho que em termos de ensaios no digital são muito exaustivos, porque as pessoas percebem que lá está, se tu estiveres numa sala de espetáculos incrível e fizeres 1 minuto de pausa, ou porque vais buscar uma água, ou porque as pessoas te aplaudem, ou quer que seja, isso tudo são tudo embalos, não é? Tu ganhas uma energia para o que vais falar a seguir. No digital isso não acontece. E se nós tivéssemos agora 5 segundos em silêncio, era esquisito. E as pessoas ficam logo a pensar, o que é que aconteceu, não é? Portanto, é importante que se perceba que a forma de transmitir a informação, não é? De ser orador, no digital, é muito mais exigente. Por isso é que às vezes quando algumas empresas querem fazer tudo em direto, eu fico aqui a tremer da minha pálpebra, porque fico nervosa, porque penso, mas como é que estas, ou seja, e de repente percebemos que querem fazer meia hora, 40 minutos, 1 hora. Ainda há pouco tempo eu dava o exemplo de uma empresa que me pediu um team building de 3 horas. Tu imagina o que é um team building digital durante 3 horas? Não, é muito complicado, ou seja, é um total transportar do que é um evento presencial para o evento digital, e não é assim, ninguém aguenta. E hoje em dia, então, nesta lógica de teletrabalho, como é que nós conseguimos estar 3 horas, a menos que sejam pessoas que vivam sozinhas e mesmo assim arranjam logo outra coisa interessante, alguém que tenha filhos em casa não consegue estar 3 horas numa atividade team building, nem se consegue aguentar, não é? Portanto, eu acho que da parte de muitos fornecedores e de fornecedores deste tipo de serviços também se adaptaram a esta lógica, porque perceberam que não é transportável do lado do presencial para o digital. Agora, a nível dos oradores, eu acho que mais do que nunca ensaiar e perceber se de facto é a pessoa certa para passar aquela mensagem, porque às vezes pode não ser, e a mensagem pode ser passada de uma forma, se calhar passa-se melhor a mensagem num vídeo encenado, com algum lado humorístico ou cómico de à mistura, claro, não é? Do que de viva voz. Cláudia, nós estamos aqui a ver, eu estou aqui a ver se há aqui mais perguntas, as pessoas, estou sempre com medo porque elas se guardam sempre quando eu digo está quase a acabar e guardam-se as perguntas, ou então estão deliciadas a ouvir-te. Tu és o Júlio Machado Vaz da área dos eventos. Nós já andámos a fazer o professor Júlio Machado Vaz um evento e aquela voz é de facto entrenecedora, mas de facto é bastante interessante o que dizes,
a questão dos oradores, esta questão da dinâmica dos eventos, muitas vezes diz, nós queremos evento digital que tenham muita interatividade, e depois vamos a ver, guardam 5 minutos para perguntas, para as pessoas fazerem as perguntas, que ainda é assim mas é como tu dizes, todos nós estamos a aprender, em termos de realidades, às vezes queremos transpor para o evento digital, que o que tu dizes já diz há muito tempo, é errado. O evento digital não é um evento presencial, não se pode colocar o Rocio na Rua da Betesga, a expressão, utilizaste-a tu e eu hoje apropriei-me dela de manhã. Cláudia, se já te não temos perguntas, e dado que a gente também disse que também não íamos ser nós a ser Casa de Ferreiros Pé de Pau e a fazer uma coisa muito grande, que mensagem, porque aqui há alunos que estão aqui, há professores que estão aqui, há parceiros que estão aqui, eu estou a ver aqui pela lista de pessoas, portanto, existem aqui muitas pessoas da área dos eventos, mas vamos focar aqui para a parte dos alunos professores. Que mensagem é que tu gostarias de deixar? Deixa como quiseres, como mude, como professora, como quiser, pelos dois. Como professora, eu acho que é como profissional do setor, que acaba aqui por estar nos dois mundos, não é? Os meus alunos sabem que eu trago-lhes sempre este lado mais de terreno, portanto, os exemplos que eu lhes dou são exemplos reais de algo que já me aconteceu ou que está prestes a acontecer, portanto, eu partilho sempre essas experiências, não sou aquele género de professor que dou sempre os mesmos exemplos, porque de facto estão sempre coisas diferentes a acontecer, e isso é positivo também, acho eu, pelo menos é sempre bem recebido. O que eu acho que é importante aqui como mensagem é continuar a levar desta nossa nova geração de profissionais do setor dos eventos entusiasmo. Isto vai passar, não tenho dúvidas. Nós estamos agora com certeza mais treinados do que o que estávamos há um ano, e a verdade é que começa-se a ver uma luz ao fundo do túnel. Isso é importante, mesmo quando não se via, nós temos que encontrá-la e portanto temos que ir buscá-la, e eu tenho visto ainda assim os alunos estão entusiasmados, têm brilho no olhar, portanto o que querem é fazer eventos. Aquilo que eu tento em termos de mensagem é quando pensam em eventos, e porque, pelo menos nas minhas unidades curriculares, eles têm que pensar em eventos para fazer agora, ou seja, é projetar eventos para o agora, e não pensar só, este evento eu gostava de o fazer, é ótimo fazê-lo em 2022. Pois é, mas nós não podemos agora de repente não ter eventos nenhuns. E, portanto, o meu desafio e aquilo que eu tento sempre apelar aos alunos é para pensarem em soluções que sejam possíveis de implementar agora. E esse é sempre mais difícil, não é? Ficam sempre mais assustados. Mas a verdade é que é importante continuar a levar ajudar, orientar, ou seja, eles não vão aprender sozinhos, porque muitas vezes este ensino assim à distância, aquilo que eu sinto, também por causa da minha esfera pessoal, sinto que os alunos estão à deriva, não é? Vão ter que ir aprender sozinhos, vão ter que ler, Não. O nosso papel não é fazer com que os alunos aprendam sozinhos, os alunos têm que aprender connosco, com os professores, e portanto nós podemos orientá-los, claro que sim, mas temos que passar-lhes ferramentas, e isso parte de nós, ou seja, também termos uma visão positiva e não catastrofista do que são os eventos, mas acho que já estivemos mais longe. Cláudia, muito obrigado pelo teu testemunho, muito obrigado por este ótimo bocadinho. Eu agradeço também às pessoas que nos estão a assistir em direto, e como tu sabes, muitas vão assistir em gravado, porque nós falamos nisso nos últimos dias, muitas vezes o alcance do direto, e isso também é importante falar nos eventos digitais. Nós hoje não falámos sobre isso porque senão a conversa dava para muito mais, que é, estamos às vezes tão pressionados pelas pessoas que estão, o número de pessoas que estão a ver em direto, que nos esquecemos do que aquele evento pode ser. Aliás, qualquer conteúdo que nós vejamos no Netflix não é em direto. É visto depois com um alcance muito maior nas semanas e nos meses seguintes. Por isso, claro, muito obrigado àqueles que nos estão a ver em direto, muito obrigado àqueles que nos vão ver em gravado, muito obrigado especialmente a ti, podem passar Cláudia. para a frente ou passar para trás, quando já não... É importante, isso é importante. Não, isso também é giro. E de outra maneira, pensemos nisso da seguinte maneira: nós temos aqui pessoas certamente de todo o país que dificilmente, se nós estivéssemos presencialmente, conseguiríamos que elas estivessem pelo menos connosco estes 53 minutos. Por isso, como tu dizes e bem, há espaço para tudo.
Não te fiz a pergunta se achas que vai haver mais eventos, mas se calhar vou acabar com essa. Desculpem, porque o programa é nosso, portanto a gente pode fazer o que quiser. Cláudia, vão haver mais eventos. Não temos Exatamente, exatamente. Não temos os do espaço a dizer-nos que desamparem que isto tem que vir o próximo. Uma última pergunta. Vão existir mais eventos? Vão existir os mesmos? Acreditas que... o que é que acreditas que vai acontecer em termos de panóplia de eventos, da quantidade de eventos e da... porque já falámos dos híbridos, etc., mas será que algumas marcas vão aproveitar para utilizar o digital como sendo esses, porque falaste um bocadinho nisso, aqueles eventos mais pequeninos que se calhar deixam de existir, e não quererão eles depois aumentar o seu leque? Não, eles não deixam de existir, eles mudam a plataforma onde existiam, eles continuam a existir. Portanto, se a pergunta é, vão haver mais, ou seja, já é o meu desejo, é impossível não dissociar do meu desejo, não é? Eu acho que vão continuar a haver eventos, e existem muitos, no geral, primeiro porque a palavra eventos é muito ampla, não é? Dá para tudo e mais um par de botas. Exatamente. Mas eu acho que nós, enquanto profissionais do setor, alargámos o portfólio, temos mais para fazer, temos mais soluções para apresentar aos nossos clientes, ou seja, quando os clientes nos põem entraves para situações de, mas eu não tenho disponível aquele evento, não tenho aquela data, o orador não pode vir. A verdade é que nós já temos mais soluções para apresentar. Portanto, eu diria que podendo, que é algo que não podemos desde novembro, podendo, nós vamos com certeza alargar o número de eventos, sem dúvida. E se calhar vamos ter oradores que de outra maneira seria impossível termos às vezes em alguns eventos. Porque às vezes as pessoas encaravam um orador remoto a dizer, ele não está cá, mas agora se calhar vão achar isso com toda a naturalidade. É verdade, e mesmo nós, enquanto organizadores de eventos, também temos nós facilitamos muito o contacto com pessoas que se calhar de outra forma não era tão fácil. Imagina, nós queríamos convidar um orador mais difícil, seja ele nacional ou internacional. Hoje em dia, olha, vamos marcar uma conversa por Zoom e falamos aqui um pouco um com o outro, ou seja, estamos todos muito mais próximos, é tudo muito mais fácil como nós comunicamos. E isso é uma mais-valia, porque aí se calhar não está presencialmente, mas poupa-se algum dinheiro nos radars da hospitalidade, não é? Mas eu acho que isso é muito interessante. Só temos que arregaçar as mangas e deixarem-nos trabalhar. Porque quando isso acontecer, não tenho dúvidas. E isso eu passo muito aos meus alunos. Não desistam, pensem em formatos, porque vai ser possível. E agora a criatividade quase que é os loucos anos 20, não é? Vai poder ser tudo já se fala muito nisso. criativo. Portanto, a criatividade acima de todas as coisas. Mais uma vez, Cláudia, muito, muito obrigado. Muito obrigado também a todos os que nos estão a assistir. Nós, certamente daqui a uns minutos ou horas falaremos. Para as restantes pessoas, se quiserem estar connosco, a Cláudia se calhar já como participante e eu como novamente papel de orador, para a próxima semana há mais. Esta semana acabaram os ciclos de webinars. Muito obrigado a todos, bom trabalho e bom fim de semana. Obrigada, Nuno, e parabéns pela iniciativa. Obrigado.